Meditação diária. 15 de fevereiro. Despertar espiritual. A última coisa que esperávamos era um despertar do espírito. Poucos vieram à primeira reunião de narcóticos anônimos ansiosos por fazer um inventário pessoal, ou acreditando que existia um vazio espiritual em sua alma. Não suspeitávamos estar prestes a embarcar em uma viagem que iria despertar nosso espírito adormecido. Como um despertador barulhento, o primeiro passo nos traz para a semiconsciência, embora nesse momento possamos não ter certeza se queremos levantar da cama ou dormir por mais 5 minutos. Uma sacudida carinhosa em nossos ombros ao aplicar o segundo e o terceiro passo nos faz levantar, espreguiçar e bocejar. Precisamos esfregar os olhos sonolentos para escrever o quarto passo e partilhar o quinto. Porém, ao trabalhar os passos 6, 7 e 8, começamos a notar um impulso em nosso andar e um sorriso em nossos lábios. Nossa alma canta no chuveiro ao fazermos o 10º e o 11º passo. E então praticamos o 12º saindo de casa para despertar outras pessoas. Não precisamos passar o resto de nossas vidas em coma espiritual. Podemos não gostar de levantar pela manhã, mas uma vez fora da cama, quase sempre ficamos contentes por ter levantado, só por hoje. Usarei os 12 passos para despertar minha alma adormecida. Ok, vamos lá. Vamos tentar desvendar isso. Essa analogia do despertar que a leitura traz é muito poderosa, né? Começa com esse despertador barulhento do primeiro passo e essa sensação, acho que todo mundo conhece, de querer apertar o botão de soneca. Na prática, o que significa atender a esse despertador? Porque, assim, a vontade é continuar ali, na doença, adiar por mais 5 minutos, sabe? E o fascinante é que a literatura de Enya, ela é unânime nesse ponto. Atender o despertador não é um exercício de entender a adição. Não é intelectual. É uma ação física, concreta. O livro Isto Resulta vai direto ao ponto. Ele diz que o processo não pode nem começar sem abstinência total de todas as drogas. A primeira ação, sabe? Tirar a mão do botão de soneca é literalmente parar de usar. Então a ideia não é esperar ter vontade de parar. Exato. Mas parar para, só então começar a sentir algo diferente. A ação vem antes. A ação vem muito antes da motivação. É um ato de rendição. E o Guia para Trabalhar os Passos reforça isso de um jeito muito forte. Ele fala que é preciso ficar abstinente, custe o que custar, antes mesmo de mergulhar no primeiro passo. Só depois dessa ação, desse basta, é que vem o que a leitura chama de sacudida carinhosa. Dos passos 2 e 3. Isso. Aí a ação do segundo passo é começar a agir como se existisse esperança. Mesmo sem sentir. É ir a uma reunião. É ouvir. É se permitir pensar que uma força maior que, olha, no começo pode ser só o grupo de NA, pode ajudar. E o terceiro passo? Como essa decisão vira uma ação prática no dia a dia? Mente aberta e boa vontade. E essa boa vontade não é otimismo, não é se sentir bem. É a disposição para tentar algo novo, mesmo com medo, mesmo duvidando. É a ação de pegar o telefone em vez de pegar a droga. É isso. Essa ideia de agir mesmo sem sentir, só com a boa vontade, parece ser a chave de tudo, né? E talvez esse seja mais desafiador na fase seguinte que a leitura descreve, que é esfregar os olhos sonolentos para escrever o quarto passo e partilhar o quinto. Isso soa doloroso. Como encarar a luz do dia depois de muito tempo no escuro, sabe? E é doloroso. Assim, é uma dor diferente da dor do coma. A dor do coma é parada, não leva a lugar nenhum. A dor de despertar é a dor do movimento, do crescimento. E a ação aqui é literal. É pegar papel e caneta. O Guia para Trabalhar os Passos é muito enfático nisso. Ele diz, apenas ler nunca será suficiente. Para fazer tem que trabalhar os passos. E o trabalho é a escrita. Mas, vamos ser sinceras, a ideia de escrever um minucioso e destemido inventário moral. Isso aterroriza. Muita gente trava completamente nesse ponto. O que a literatura fala sobre como superar essa paralisia? A ação é só sentar e escrever ou tem algo mais? Ótima pergunta. Porque o medo é real. É paralisante. O que a literatura, principalmente o Isto Resulta, sugere é que essa ação não é feita no vácuo. Não é solitária. O inventário não é para se chicotear, sabe? É uma ferramenta para separar a fantasia da realidade, as mentiras que a dicção contou pra gente sobre nós. A ação é sentar e escrever sim, mas com a ajuda de um padrinho ou madrinha que já passou por isso. Alguém que lembra que o objetivo não é punir, é libertar. A ação é confiar no processo. E essa ação de escrever, de colocar tudo no papel,
ela não termina aí. Fica incompleta sem o quinto passo, sem a partilha. Por quê? Qual é a mágica de falar em voz alta? Não é mágica, é um mecanismo. O quinto passo é a ação que quebra a espinha dorsal da adicção. Que é? O isolamento. O adicto nativa vive em segredo, isolado pela vergonha, pelo medo. O inventário escrito organiza os fatos, mas é a partilha do quinto que quebra o poder emocional desses fatos. Peraí então, isso é uma virada de chave. O programa diz que o problema não é o segredo em si, o fato que aconteceu, Não. mas o isolamento que ele cria. A ação de falar é que quebra o poder da adicção, é isso? Precisamente. O Isto Resulta explica que, ao ouvir a nossa própria voz admitindo aquilo, verbalizando o que estava trancado na mente, o padrão de negação se quebra. O segredo perde o poder. É uma ação de vulnerabilidade que nos conecta a outro ser humano. Talvez pela primeira vez de forma 100% honesta, sabe? E essa conexão é o antídoto para o isolamento. É aí que a gente começa a acordar de verdade. Ok. Então, depois dessa limpeza de casa, que é dolorosa, mas necessária, a leitura fala de uma mudança de energia. De repente, não é mais sobre dor, mas sobre um impulso em nosso andar, um sorriso nos lábios. De onde vem essa leveza? Como se chega nesse alívio? Essa leveza é o resultado direto da faxina. Não é algo que se busca, é consequência das ações. Os passos 6 e 7, por exemplo, são ações de prontidão e humildade. A ação prática do sexto passo é olhar para os defeitos de caráter que o inventário mostrou e se tornar inteiramente pronto para que um poder superior os remova. E a do sétimo é pedir humildemente. Não é exigir, não é negociar, é render-se. De novo. E como essa prontidão, que é algo interno, se traduz em algo visível, nesse tal impulso no andar. Ela se manifesta nas ações reparadoras, 8 e 9. Depois de se dispor a mudar por dentro, a ação é limpar a bagunça que a gente fez fora. 8º passo, fazer a lista de quem a gente prejudicou. 9º passo, ir até essas pessoas e fazer reparações. Essa talvez seja uma das ações mais difíceis, mas é a que mais gera liberdade. O peso da culpa, do remorso, é um fardo físico, sabe? Quando agimos para reparar os danos, esse fardo sai das costas. O impulso no andar não é metáfora, é alívio físico, real. Certo. Então os passos 8 e 9 limpam o passado. E a alma que canta no chuveiro. Isso soa como uma alegria do presente, do dia a dia. Como se mantém essa leveza? Exatamente. A alma que canta é o resultado da manutenção diária. Passos 10 e 11. Eles são o sistema operacional da recuperação. O 10º passo é um inventário contínuo. A literatura só por hoje descreve a prática como se perguntar ao longo do dia: isso foi a minha vontade ou a de Deus? A ação é parar, olhar o comportamento em tempo real e, quando errar, admitir logo. Isso evita que a sujeira se acumule de novo. É como manter a casa limpa depois da grande faxina. Perfeito, é isso. E o 11º passo é a fonte de energia para essa manutenção. A ação é buscar, através de prece e meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus. Na prática, para muita gente, isso é começar o dia com silêncio, uma oração, uma leitura, pedindo orientação e terminar o dia com gratidão. São ações simples, rituais diários. É essa conexão que faz a alma cantar, mesmo com os desafios. A analogia toda é sobre acordar. E a etapa final é saindo de casa para despertar outras pessoas, o 12º passo. A primeira impressão pode ser que isso significa sair pregando o programa, virar uma espécie de missionário. Mas a literatura parece ter uma visão bem diferente e muito mais prática, né? Sim, essa ideia de missionário é um equívoco bem comum. O 12º passo não é sobre converter, é sobre servir. O guia para trabalhar os passos detalha ações muito concretas, muito simples. Cumprimentar um recém-chegado pelo nome, por exemplo, pode parecer pouco, mas para quem chega se sentindo invisível, ser visto e nomeado é um ato poderoso. Então o serviço não é sobre grandes gestos, mas sobre pequenas ações que criam um ambiente de recuperação. É sobre manter a porta aberta. Exatamente isso. Outras ações práticas, arrumar as cadeiras, servir o café, abrir uma sala de reunião. Atos que garantem que aquele lugar seguro que nos salvou continue existindo para o próximo adicto. E claro, a ação central é apadrinhar, caminhar ao lado de alguém que está começando. O livro Isto Resulta define o espírito do passo como serviço abnegado. A prática é dar de graça o que a gente recebeu de graça. Simples assim. E a parte de levar a mensagem? Como isso acontece sem virar um sermão? A forma mais poderosa, e o texto básico mostra isso, é contar a própria história. Não é dar conselho, não é ter resposta. É a ação de partilhar com honestidade.
Olha, isso aconteceu comigo, essa era a minha dor. E foi assim que os passos funcionaram na minha vida. Essa honestidade, sem querer convencer ninguém, é o que desperta esperança em quem ainda está no escuro. E o paradoxo é que essa ação de doar é o que mais solidifica a nossa própria recuperação. Para a gente se manter desperto, a gente precisa ajudar a despertar os outros. A leitura e a nossa conversa deixam muito claro que o despertar espiritual não é um evento único, um milagre. É um processo contínuo de ações. Começa com o ato de sair da cama e continua com a disciplina diária de manter a casa da alma limpa e aberta aos outros. Se cada passo é uma ação que nos desperta um pouco mais, fica a reflexão. Qual pequena ação, hoje, pode nos tirar do nosso próprio coma espiritual e nos trazer um pouco mais para a plenitude da vida? Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto. Só por hoje. Funciona.